Olá, seja bem-vindo aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. No vídeo de hoje eu vou fazer a técnica de fosqueamento em vidro usando verniz vitral. Muito interessante que eu estava preparando esse vídeo e uma inscrita no canal fez um comentário em um dos vídeos nosso pedindo que eu trouxesse essa técnica aqui no canal. Então, vamos à execução desse trabalho. Mas antes eu quero dizer para você que no finalzinho desse vídeo eu tenho uma surpresinha para você, então assista até o final. Mas antes também nós vamos fazer a leitura de um versículo. E o versículo de hoje está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, e é o versículo 12. Eu farei o que você pediu. Darei a você mente sábia e inteligente, como ninguém teve antes de você e ninguém terá depois. Esta foi a resposta de Deus para Salomão. E eu convido a você a ler alguns versículos que antecedem a esse e veja o que Salomão pediu para Deus. E vamos pensar. Será que o pedido que nós estamos fazendo para Deus, Ele poderá nos dar a mesma resposta que Ele deu para Salomão? Fica aí a pergunta. Esta é a garrafa que eu vou usar para fazer o trabalho de hoje, fazer o fosqueamento. E para fazer esse fosqueamento, eu vou usar o verniz vitral fosco. Só que para eu fazer esse trabalho, antes de começar, eu preciso usar o álcool, passar o álcool em toda a garrafa, assim como qualquer outro vidro que eu for fazer o trabalho. Passo para tirar as possíveis sujeirinhas. Com a garrafa limpa, eu vou dar início à aplicação do verniz. Só que se você observar, tá vendo como que fica mais claro aqui no fundo? É porque essa parte fosca, ela está toda pousada embaixo. Se eu usar o verniz sem agitar, ele vai dar um efeito de verniz normal. Ele não vai dar o fosqueado. Então, eu tenho que agitar bem, misturar bem esse verniz para fazer a aplicação dele. Uma outra coisa, eu vou usar aqui uma esponjinha para aplicar o verniz. Essa esponjinha pode ser esponjinha de cozinha, qualquer espumazinha. E eu vou molhar aqui na tampa do vidro mesmo. Mas se eu tivesse que colocar num pratinho, eu não poderia colocar num pratinho de isopor, porque esse verniz vai corroer o isopor. Aqui, olha só, eu venho aplicando com batidinhas e vou observando para não ficar lugar nenhum sem passar. Como também não pode ficar lugar nenhum acumulado. Então, tem que observar bem, coloca o vidro assim contra a claridade para você ter noção de algum lugar que possa ter ficado sem passar, para ficar todo uniforme. Apliquei o verniz nele todo e aguardei secagem. Depois de seco, a gente observa. Quando você fizer, se você observar que precisa de dar mais uma demão, depois que estiver bem seco, você pode vir dar mais uma demão. Esse aqui, eu já dei 2 demãos nele. Olha como que ele ficou bonito. Eu quero agora fazer uma pintura em cima desse vidro. Então, eu vou forrar a mesa. Eu gosto sempre de trabalhar com algo mais macinho em determinadas peças que eu faço. Eu fiz um risco bem delicadinho para colocar aqui em cima, que nem vai dar para você enxergar porque eu fiz com lápis. Mas depois que eu riscar, vai dar para você ver bem que risquinho que é. Eu vou colocar ele aqui, mas antes eu vou fazer um fundo para receber essa pintura. E eu vou usar a tinta metálica Metal Color Ouro Negro. Eu agito a tinta e vou também aplicar com um pedacinho de espuma, só mais ou menos no espaço onde eu vou fazer a pintura da flor. Vou dando batidinhas e deixando as bordas um pouquinho mais claras.
Se você quiser, antes que ele seque, você pode vir também com o dedo e dar uma esfumaçada. A desvantagem de fazer com o dedo é que a digital da gente costuma ficar muito marcada, então fica opcional. Depois de seco, eu vou transferir o risco aqui para o vidro com auxílio do carbono. Risquei as flores, mas eu acho que ainda não dá para você ver o risquinho aqui, né? Mas você vai acompanhar comigo a pintura e você vai perceber o que é que eu risquei. Eu vou iniciar pintando as folhas. E eu já deixei aqui na bandejinha um pouquinho só de amêndoa, verde musgo, verde maçã e o branco. Eu vou iniciar pintando as folhas. Peguei um pouquinho de branco e venho preenchendo uma folha. Depois eu vou vir pegar um pouquinho do verde musgo, vou fazer um tracinho no meio dessa folha e vou puxar desse tracinho do centro para fora. E depois eu venho com o verde musgo passando de fora e jogando para dentro. Olha aí como ficou. Esse pincel que eu estou usando é o 142/4. As folhas e as flores são bem pequenas, então eu tenho que usar um pincel menor para fazer esse trabalho. Aqui agora eu misturei um pouquinho de amêndoa com branco e vou fazer o fundo dessa folha. Ela vai ficar uma folha um pouquinho mais queimada. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde musgo e vou fazer da mesma forma que eu fiz na outra folha. E assim eu vou fazer todas as folhas, variando apenas o fundo delas. Numa outra eu vou usar um pouquinho de branco com o verde maçã de fundo, depois eu venho com verde musgo, fechando, e assim eu vou completar todas as folhas. Acho que já deu para você perceber como que eu fiz as folhas. Agora eu vou fazer uma flor para você ver como que eu vou fazer as flores e depois eu vou jogar mais uns galhos, alguma coisa para completar o arranjo. E para as flores eu vou usar o branco e o magenta. Eu vou passar o branco na pétala toda para depois eu vir com o magenta do centro para fora. Se você estiver pintando e a tinta estiver precisando correr um pouquinho mais, é só você dar um pinguinho de gel para matizar, misturar nessa tinta, que aí a tinta corre melhor, mas é um pouquinho só. Agora eu pego um pouquinho do magenta, coloco no centro, onde vai ser o miolinho, e venho puxando do centro para fora. Então eu venho dando um sombreado para essas pétalas dessa flor e vou fazendo a separação delas. Tiro o excesso de tinta do pincel para eu poder ir espalhando, não ficar tinta acumulada. Com o fundo da flor pronto, eu vou agora fazer umas dobrinhas nessas pétalas, em algumas pétalas, né? Então, olha, eu faço um contorninho e agora eu puxo para dentro. Eu vou de encontro com aquele que eu puxei de dentro para fora, agora eu vou com essa beiradinha jogando para dentro. E onde eu quiser colocar a dobrinha, eu vou colocar e fazer esse sombreado, porque depois eu vou vir com o branco realçando essa dobra. E quando eu colocar o branco, ela vai sobressair e vai fazer a voltinha. Com o pincel limpo, eu vou agora vir com o branco realçando essas dobrinhas e fazendo a separação de cada pétala. Acompanha comigo para você ver como fazer essa virada. Com um pouquinho do amarelo ouro, eu vou colocar uma pintinha no centro dessa flor, formando o miolo.
E logo depois eu vou vir com um pouquinho desse magenta e vou fazer um contorno em volta desse miolo. E olha só, eu vou pegar um pincel agora mais fino, vou pegar esse pincel que é o 308-0 e vou puxar uns tracinhos de dentro para fora, do miolinho para fora, formando o pistilo. E logo depois eu vou pegar um pouquinho de amarelo, dar uns pinguinhos nesses pistilos e um pouquinho de branco também para realçar. Agora que você já viu como eu fiz a flor e as folhas, eu vou completar as outras e já te mostro. As flores já estão prontas, agora eu vou fazer mais umas florzinhas aqui do lado usando o azul seco. Vou fazer umas florzinhas imitando violeta. Abasteço o pincel com um pouquinho de branco e um pouquinho de azul. Venho, aperto o pincel e puxo, formando uma pétala. Depois do lado, eu venho, aperto o pincel, formo mais uma pétala e vou formar 4 pétalas. Depois dessas 4 pétalas formadas, eu vou fazer embaixo no formato de um coração de cabeça para baixo. Olha só, eu encosto o pincel, dou uma viradinha nele e depois faço do lado contrário. Eu formo tipo um coraçãozinho. E logo depois eu vou vir com o azul puro, bem escuro, e vou dar uma profundidade no centro dessa pétala maior aqui. Depois eu vou vir com o amarelinho formando o pistilo. Todas as florzinhas que eu vou fazer agora serão todas no mesmo formato, só em posição diferente. Eu vou pintar também mais umas florzinhas do outro lado, umas florzinhas em cima, para compor mais o arranjo. Com a pontinha de amarelo, eu coloco o pistilo em todas as florzinhas. Eu coloquei um pouquinho de sépia aqui na bandeja e agora com uma pontinha de sépia e uma pontinha do verde maçã, eu vou puxar os galhos. Eu vou completar os galinhos aqui em volta dessas violetinhas e vou puxar galho maior para as outras flores maiores e vou compor mais esse arranjo. Vou fazer umas folhinhas também menores aqui, olha. Eu só abasteço o pincel nas duas tintas, encosto o pincel e puxo, olha. E vou saindo com umas folhinhas menores aqui e que vai compor, que vai ficar uma gracinha. A pintura ficou pronta. Agora eu vou aguardar a secagem porque eu vou envernizar essa pintura também. A pintura já secou e da mesma forma que eu fiz o fosqueamento, eu vou fazer em cima dessa pintura, para dar mais segurança, para ela ficar bem firme aqui e não correr o risco de sair. A garrafa está pronta. O fosqueado ficou muito bonito, não ficou? Deu para você pegar direitinho como fazer? Muito simples, né? Mas eu tenho mais uma ideia para você. Falta alguma coisa aqui em cima, não falta? E aí que eu trouxe a novidade para você. Olha o que nós vamos colocar aqui para tampar essa garrafa. Um vidro de esmalte. Eu vou preparar esse vidro de esmalte para a gente colocar ele aqui em cima e dar um acabamento nessa garrafa. O que você acha? Eu tenho 2 modelos de vidro de esmalte e eu vou preparar os dois para você ver. Eu já higienizei ele por dentro usando acetona e por fora eu vou fazer a limpeza com álcool, como eu fiz na garrafa. Para esse vidrinho redondo, eu vou passar o primer, vou aguardar a secagem, porque eu vou pintar ele usando a tinta cintilante branca. E para esse outro vidrinho aqui, eu vou usar o verniz vitral fosco, o mesmo que eu usei na garrafa.
Eu coloquei um pincel aqui nesse vidro para ficar mais fácil para eu segurar. E eu vou me descendo a espuminha no verniz vitral e vou dando batidinhas aqui nesse vidro, igual eu fiz na garrafa. Agora é só aguardar a secagem e está pronto. E nesse vidro redondo, o primer já secou, eu já passei uma demão dessa tinta cintilante e agora eu vou dar mais uma demão e já vai estar pronto. Eu passei a tinta com o pincel e depois eu vim com a espuminha dando batidinha para tirar as marcas das pinceladas. Fala pra mim, qual tampinha você mais gostou? A pintada ou a fosqueada? Gostou das dicas de hoje? Já deu seu like? Então aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos em sua rede social. E você que está chegando hoje no nosso canal, aproveita para se inscrever no nosso canal e ative o sininho para você receber todas as notificações, porque toda semana eu estou aqui trazendo uma ideia nova para você. Então, eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!